E aí, no mesmo ano, no ensinamento seguinte sobre a doutrina do batismo, então, o batismo até então era feito somente em nome da Trindade, não em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai. Não, era só em nome da Trindade. A partir de 60 que mudou esse ensinamento, a partir de 60, inclusive, de 48, que começou, de fato, a roupagem da congregação como nós conhecemos hoje. 48. A dialética do culto, a padronização da igreja, da forma, inclusive, de encerrar uma oração, de encerrar o culto. Sim, irmãs que atendiam reunião para jovens. Sim, existe, em 36 tem um ensinamento lá sobre as reuniões de jovens que iriam começar e que as irmãs, as mulheres eram melhores para lidar com crianças, então por isso que elas presidissem as reuniões de jovens. Mas nós temos relatos históricos e houve várias irmãs, por exemplo, evangelistas, que elas chegavam no interior de Minas Gerais, na Zona Leste, existia uma irmã, ela atendia cultos, inclusive depois ela aconselhava espiritualmente por ser uma serva de Deus, dotada de dons, né? Cremos que o Senhor a capacitou, então ela aconselhava irmãos do ministério. Em Minas teve uma irmã que atendia cultos nas áreas rurais, então tem vários relatos. Irmãos tocavam órgão, né? No próprio Salve o Erro, Vila Prudente, tinha o irmão, o órgão era tocado por irmãos, umas 2 igrejas aqui em São Paulo. Mas aí, com relação à doutrina no batismo, diz o seguinte: o Senhor nos guiou em que sejam só considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos. Meu Deus do céu. Forte isso aí, né? Nossa. Todos somos iguais. A quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Isso foi em qual ano? 1961. 1º de abril de 1961. Como pode ler novamente para nós? Isso é um ensinamento que saiu, né? É ensinamento. E, segundo o atual presidente, então isso aqui vale como estatuto, tem força estatutária. Não foi revogado, então está válido até hoje. Todo esse calhamaço aqui de ensinamento é válido. Não houve nenhuma retratação. Olha, voltando à Igreja Católica que matou milhares e milhões de pessoas na Idade Média... A Inquisição. João Paulo II veio a público e falou: olha, nós erramos. E eu venho pedir perdão em nome da Igreja Católica. Ele foi o único Papa que fez isso. Então, até hoje, nenhum, e nunca vai acontecer, nenhum irmão do ministério vai vir a público. Agora seria uma boa oportunidade nos cultos online para falar assim: olha, em tal ano saiu tal ensinamento, infelizmente, né, não é assim. Não é assim. Existem irmãos cooperadores no interior de São Paulo, eu sei o nome, sei a cidade, que faz 40 anos que está sentado. Porque os cultos dele, em um dos ensinamentos, dizia que era contra cultos onde a irmandade afluísse por conta do dom da pessoa. E esse irmão específico, Deus se usou muito dele, se usa até hoje, mas era um irmão que muitas pessoas iam nos cultos, havia muitos sinais bíblicos. E esse foi o problema dele. Sentaram ele, está até hoje sentado. Eu conheço o local, enfim. Mas, voltando aqui ao ensinamento que você pediu que lesse novamente, então, o ensinamento sobre a doutrina do batismo. Isso aqui é uma coisa interessante, porque esse ensinamento é de 61. Certo. Em 36, como eu disse, o ensinamento era que o batismo deveria ser feito só em nome da Trindade. Não existia o em nome do Senhor Jesus te batizo. Não existia. Em 36? Em 36. A partir de 36, os ensinamentos. Em 61 vem esse ensinamento, doutrina do batismo. Quando se vai batizar, sendo servo de Deus um mandamento do Senhor, para cumprir o mandamento deve usar as palavras: em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo conforme se encontra em São Mateus, tal. Pois o sacramento que está cumprindo é o mandamento do Senhor Jesus. Sempre temos considerado que todos sejam batizados conforme o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. Isso aqui é mentira.
No início da obra se batizava em nome da Trindade. Não tem nada de que desde o início desta obra, de novo com O maiúsculo, Sim. se batizava em nome... Não, era em nome da Trindade e está aqui, inclusive, o mandamento de 36... sobre batismo na água. E era somente, e inclusive no estatuto, somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de 61 eles mudam, não esclarece, olha, no começo era diferente, mas agora nós vamos fazer assim, mas o batismo passado é válido, a mesma coisa, não muda nada. Não, mas Deus revelou desde o começo da obra. Mas Deus revelou desde o começo da obra e assim vai. Então, aí ele prossegue, né? A passagem que você pediu que relesse. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos. Todos somos iguais. E quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Isso é até hoje, irmão. Houve agora alguns cultos aí online, um ancião, que ele falou para a Irmandade assim, se você tem algum parente que é de outra denominação, não sei se você chegou a ver. Não. Se você tem algum parente, algum amigo que é de outra denominação, se ele te sauda diferente, responda amém. Bonito, no primeiro momento quando você escuta o conselho, puxa, que bom, graças a Deus, estão ensinando as pessoas que todos somos irmãos em Cristo. A doutrina das igrejas que são humanas é diferente. A crença de que aquela forma se deve servir a Deus são diferentes, mas o Senhor é o mesmo. A essência e a salvação está em Cristo. Ponto. Mas quando você reescuta, você percebe uma certa displicência. Não é sincero. Olha, saúde, responda. Como se fosse, faça esse esforço. Tadinho, coitado. Mesmo que não esteja Ele falou aqui. a paz do Senhor, fala amém. Entendeu? Então, assim, ficou uma coisa estranha. Então, parece que tem essa dificuldade ainda de falar assim, olha, nós somos irmãos. Está enraizado, infelizmente está enraizado desde esses ensinamentos aí. Então, o pecado de morte também veio dessa questão. Esses assinalados aqui, se você puder mostrar, né? Em roxo, são todos pecados de morte. Dá uma olhada aí. Se você quiser. Fora dos outros, né? Isso aqui não é um livro escrito que alguém... Não. Isso aqui é o compilado de ensinamentos. São oficiais. Oficiais. Válido como estatutário. Né? Então, por exemplo, uma das raras vezes que eles pediram para que a pessoa se retratasse foi justamente sobre o pecado de morte. Né? Só que de uma forma negativa, infelizmente. É um ensinamento da Assembleia de 18 a 20 de abril de 1984, né? E o ensinamento de número 2 diz o seguinte: erros de doutrina. Pregar que adultério não é pecado de morte e quem não recebe a promessa não é salvo. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Ou seja, quem adulterou, pecou de morte, está condenado para o inferno e acabou. Isso em 84. Em 84. Se alguns pecaram e depois declararam que se sentem perdoados, isso é entre Deus e eles. Quer dizer, a igreja não tem nada a ver com isso. Isso foi reiterado, inclusive, pelo presidente atual. Num das falas dele nos cultos online, onde ele disse que se a roupa aqui não te serve, procure outra loja, outro manequim, alguma coisa nesse sentido. Ele começa uma fala acertada, eu concordo, Daniel, no sentido de que é a doutrina da igreja. Eu estou lá, eu não tenho barba, eu sou músico. Sim. Então eu amo tocar, eu estou ali em comunhão com meus irmãos músicos, eu conheço a doutrina da igreja, é uma imposição da igreja e eu aceito. Enquadrou nisso. Mas eu entendo que eu preciso me enquadrar pela imposição da igreja. Eu sei que não é um mandamento de Cristo.
Isso não influi na minha salvação, na minha vida pessoal. Eu posso estar com a barba arrastando no chão. Eu vou continuar sendo crente pelo meu caráter e pela manifestação de Cristo em mim. Mas eu aceito porque eu estou lá. Então eu entendo particularmente que eu preciso respeitar. Sim. Mas eu acho que há formas de você falar, principalmente quando você está a nível nacional. Isso é muito complicado, isso aí. Eu acho que é a mesma imposição que nós vem falando desde o início aqui. É a construção de imposição e que gera uma série de problemas em oculto no meio do povo, porque assim como diz aqui que isso é entre eles e Deus, a depressão é entre o irmão que está sofrendo em casa e Deus, o filho que está nas drogas é entre eles e Deus, o irmão que está padecendo necessidade e Deus não revelou para ninguém, mas se ele está passando fome é entre eles e Deus. Então, assim, nunca se há uma responsabilidade sobre se eu estou cuidando da obra, como diz ali no ensinamento, uma responsabilidade de que, então, esse povo que está ouvindo isso é a minha responsabilidade.